Graça e paz. Depois dessa, como a gente continua? A gente vai embora chorando. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 1. Mas antes da gente ler, eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Você se lembra do dia em que Jesus te encontrou? Você se lembra do dia em que você foi encontrado por Jesus? E se você pudesse resumir esse dia em uma palavra ou uma frase, como você resumiria? Vou te dar 1 minuto para você conversar com essa pessoa aí do seu lado. Você se lembra do dia que Jesus te encontrou? Resuma para ela agora aí, quem está do seu lado, com uma palavra ou uma frase, o dia em que você foi encontrado por Jesus. Pode falar, tá? Conversa, fala com a pessoa. Fala assim, como foi significativo esse dia para você? Você se lembra do dia em que Jesus te encontrou? E se você pudesse resumir esse dia em uma palavra, qual palavra você usaria? Ou qual frase você usaria? Alguém quer falar em voz alta? Uma palavra que resume o dia em que você foi encontrado por Jesus. Ou uma frase. Você lembra do dia em que Jesus te encontrou? Eu me lembro do dia que Jesus me encontrou. E se eu pudesse resumir, eu resumiria em libertação. E você? Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Vejam que eu não estou procurando agradar a homens, ou em algumas versões, será que eu estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Eu estou buscando agradar a Deus. Se eu estivesse procurando, ou se o meu objetivo fosse agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo. Irmãos, afirmo solenemente que o evangelho que eu anuncio não está baseado em mera fantasia ou sonho de homens. Ou a mensagem que eu prego, as boas novas, não são e não provém de um raciocínio humano. Minha mensagem não vem de pessoa alguma, não é de fonte humana. Eu a recebi do próprio Jesus Cristo, que me instruiu sobre o que dizer. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica. Como perseguia sem misericórdia a igreja de Deus, fazendo de tudo para me livrar deles todos. Fui um dos judeus mais religiosos da minha idade e procurava tão rigidamente quanto possível seguir todas as tradições dos meus antepassados. Mas, antes mesmo de eu nascer, Deus tinha me escolhido para ser dele, chamando-me por sua graça. Assim, ele resolveu revelar o seu Filho em mim, a fim de que eu pudesse anunciá-lo aos gentios. Quando tudo isso me aconteceu, não fui discuti-lo com nenhuma outra pessoa. Também não fui a Jerusalém para trocar ideias com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para os desertos da Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Depois de 3 anos, fui até Jerusalém para uma visita a Pedro pessoalmente, permanecendo com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do nosso Senhor. Ouçam o que eu estou dizendo, pois lhe falo isso na própria presença de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu. Não estou mentindo. Então, depois dessa visita, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Entretanto, as igrejas da Judéia nem ao menos sabiam quem eu era. Tanto quanto sabiam, eram que ouviam o povo dizer: o nosso antigo inimigo que nos perseguia, agora está anunciando a fé que ele antes tentava destruir. E davam glória a Deus
por minha causa. Senhor Jesus, nós estamos diante da sua palavra. E nós cremos e confessamos nessa noite, nós declaramos, não somente com os nossos lábios, mas com a nossa boca, mente, intelecto, tudo que há em nós, com a nossa alma. Deus, nós confessamos que a tua palavra é a verdade absoluta para nós. Nós declaramos, Jesus, que nós cremos na Bíblia. Nós declaramos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Jesus, nós declaramos o poder da palavra sobre nós. E nós declaramos, Jesus, as mesmas palavras do apóstolo Paulo em Coríntios, quando ele escreve que todos os nossos pensamentos sejam sujeitados, sejam levados cativos a Jesus. Derrube na nossa mente, Jesus, todas as fortalezas que se levantam contra o conhecimento do Senhor, para que nós possamos experienciar a palavra que é como espada afiada, que atravessa o nosso espírito. Nós queremos isso, Deus, nessa noite. Revela-nos a tua palavra. Amém. A carta de Gálatas é uma carta que eu amo a carta de Gálatas. Porque a carta de Gálatas é uma carta onde Paulo, ele começa de um jeito diferente. Ele começa essa carta com uma abordagem diferente. Porque é uma carta onde Paulo está chamando a igreja para o arrependimento. A carta aos Gálatas é uma carta onde o apóstolo Paulo está conclamando, está convocando a igreja da Galácia para arrependimento. Paulo está conclamando a igreja da Galácia para um convite a um lugar de onde a igreja não deveria ter saído, mas saiu. E esse lugar se chama simplicidade. É uma carta onde Paulo está trazendo à memória da igreja da Galácia coisas fundamentais. É como um evangelismo para os evangélicos. É como se Paulo tivesse que evangelizar novamente, trazendo à memória dos Gálatas fundamentos que eles haviam esquecido. Mas mais do que trazer à memória, Paulo está convocando essa igreja. Paulo está convocando essa igreja para voltar a um lugar de simplicidade. Durante esse mês de setembro, nós estamos numa série chamada Efatá. Não é Avatar, nem Afatá, é Efatá. Efatá. Efatá, que foi uma palavra usada por Jesus num contexto de cura. Jesus, ele pega um homem no meio da multidão, ele individualmente trabalha com aquele homem, e ele levanta as mãos, coloca sobre aquele homem e diz Efatá, que significa abra-se. Mas quantas vezes os nossos ouvidos já foram abertos, mas eles tornaram-se a fechar? Quantas vezes nós somos como essa igreja de Gálatas? Nós saímos do lugar da simplicidade. Nós um dia tivemos um encontro com Jesus. Um dia, sim, os nossos ouvidos foram abertos. Sim, os nossos olhos foram abertos. Mas nós deixamos de escutar. A carta aos Gálatas é uma carta para nós. Porque é um convite para ouvidos que um dia foram abertos, mas por algum motivo deixaram de escutar a voz de Jesus. A carta aos Gálatas é uma carta que está nos conclamando, está te convocando, está me convocando a voltar a um lugar aonde nós retornamos a ouvir a voz de Jesus. Porque quantas vezes você teve um encontro com Jesus, os seus ouvidos foram abertos, mas com o passar do tempo, outras vozes começaram a abafar a voz de Jesus. A carta aos Gálatas é uma carta para nós, porque é uma carta para olhos que tiveram a sua cegueira curada, mas que deixaram de enxergar Jesus. É para olhos que tiveram a sua cegueira curada,
mas Jesus saiu do campo de visão. Jesus não está mais diante de você, porque você perdeu Jesus de vista. Jesus está nos chamando para o lugar da simplicidade. Eu não estou falando de pessoas que se desviaram, eu não estou falando de desigrejados, de pessoas que abandonaram a igreja, de pessoas que viraram as costas para a comunhão, de pessoas que saíram do ambiente religioso. Eu estou falando de pessoas que estão aqui, mas que não estão ouvindo mais. Eu estou falando de pessoas que não abandonaram a fé, elas não apostataram, elas não se desviaram, mas elas estão aqui e não ouvem, elas estão aqui, mas não veem, porque a cegueira retornou, a surdez voltou. São pessoas que sim, tiveram um encontro transformador com Jesus. Sim, são pessoas que se encontraram com Jesus. São pessoas que sentiram o amor de Jesus fluindo nelas. Elas se sentiram amadas. Elas se sentiram perdoadas porque elas foram encontradas. Mas parece que ao longo do tempo elas se perderam em si mesmas. E hoje quem dita mais as regras não é o mestre, é a ansiedade, é o medo, é a síndrome de perfeccionismo. Hoje quem dita as regras não é mais o mestre, mas é o fracasso, é o sucesso, é esse desejo de ser determinado pelas nossas ações. Não são pessoas que abandonaram a fé, mas são pessoas que talvez, dentro do contexto do salmista, são pessoas que perderam a alegria da salvação. E talvez você está aqui nessa noite, e eu perguntei, você se lembra do dia que Jesus te encontrou? E você disse, sim, eu me lembro do dia que Jesus me encontrou. E eu volto essa pergunta para você, e aí? O que mudou desde lá? O seu coração queima, como na primeira vez que Jesus te encontrou? Jesus ainda tem o mesmo valor na sua vida? A carta aos Gálatas é uma carta para nós, porque é uma carta para uma igreja que perdeu a paixão pura. É uma carta para uma igreja que perdeu a devoção genuína. É uma carta para uma igreja que perdeu o amor que nos leva a entregar tudo, sem reservas, sem muletas. No que você está se apoiando hoje? A carta para os Gálatas, para a igreja da Galácia, é para uma igreja que anda de muletas. Porque está se apoiando em coisas que não são Jesus. Porque passaram a confiar em coisas que não são Jesus. E Deus está nos chamando para o lugar da simplicidade. Para esse lugar sem reservas. Para esse lugar sem outras dependências, para esse lugar sem outro suporte, sem outros apoios, sem outras muletas, somente Ele, apenas Ele, simplesmente Ele, e Ele basta, Ele é suficiente. Mas não basta nós confessarmos isso com a boca se nós nos apoiamos em muletas. Não basta nós dizermos Jesus, as montanhas se prostram. Uau, Ele é ressurreto, Ele é ressuscitado. Nós estamos proclamando aqui um Cristo que não é filosofia. Se você quer ouvir filosofia, não é com Cristo, porque Ele não veio simplesmente dar uma filosofia. Vai ler Platão, vai ler Aristóteles, porque Cristo não veio trazer palavras sábias. Ele é a sabedoria personificada. Jesus não veio falar palavras bonitas, porque se Cristo é apenas um homem bom, de nada Ele se diferencia de Buda. Mas nós não estamos falando de um homem que veio fundar uma nova religião. Nós não estamos falando de um homem que veio fundar uma filosofia.
Nós não estamos falando de um homem que veio juntar multidões para fazer discípulos para um movimento revolucionário de palavras bonitas. Nós estamos falando do Filho de Deus. E se nós dizemos que Cristo é o Filho de Deus, isso muda tudo. Porque ele não é uma filosofia. Ele não é um homem de palavras, simplesmente. Ele é a palavra encarnada. João vai dizer, o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Ele armou um tabernáculo entre nós. Deus desceu na terra, Deus se encarnou. E o Senhor está nos chamando para voltar a esse lugar de simplicidade. De nós olharmos para Jesus e dizermos, Jesus, eu me lembro do dia que o Senhor me encontrou, e mais, eu quero que o Senhor continue me encontrando todos os dias, porque eu não quero perder a essência, eu não quero perder o Senhor de vista, eu não quero deixar de escutar a sua voz. Que triste é para nós deixarmos de escutar a voz do Mestre. Ele basta. A carta aos Gálatas é uma carta para nós, porque é uma carta para pessoas que se acostumaram a não estar perto de Jesus. Talvez você se acostumou a estar longe. Talvez você se acostumou em não ter intimidade. Talvez você se acostumou com o fracasso. Eu não consigo sair disso. Eu não consigo vencer isso. É como um ciclo. Eu me vejo andando em círculos. Talvez você já desistiu de ser alguém santo. Talvez você já desistiu de ser alguém cheio do Espírito Santo, porque você olha para si e diz, eu sou incapaz. Jesus está te chamando para um lugar de simplicidade. Não se acostume em ser parte da multidão. Não se acostume, não se adapte a seguir Jesus de longe. Há muitos que estão no ambiente religioso. Sim, eles cantam os louvores. Sim, eles ouvem a palavra. Mas eles perderam a capacidade de reconhecer a voz de Jesus. E a voz de Jesus é doce. E a voz de Jesus é poderosa. A voz de Jesus é como um trovão. A carta aos Gálatas é uma carta para nós, porque é uma carta para pessoas que perderam o prazer de andar com Deus e apenas andar com Deus. Eu enoque a história de Enoque, porque é a história mais curta da Bíblia, mas mais extraordinária. A Bíblia fala que Enoque viveu e andou com Deus. E um dia, ele já não era, porque Deus o tomou para si. Que extraordinário! Não fala quais foram as conquistas e os fracassos de Enoque. A definição de Enoque é Enoque andou com Deus, ponto. Não, mas tem mais? É o suficiente. É tudo isso. Ele andou com Deus. Ele apenas andou. E andar com Deus, e andar com Deus e apenas andar, não, é parar de buscar a Jesus como se ele fosse um meio de eu conseguir aquilo que eu quero. E começar a buscar Jesus como a origem, como o destino, como a fonte, entendendo que Ele é a necessidade central da minha existência. É saber que eu fui criado, você foi criada para pertencer a Ele.
porque Ele é o Deus que foi lá no barro, te formou, e a Bíblia diz que além de te formar do barro, Ele soprou o fôlego dEle em você. Ou seja, o ar que enche os nossos pulmões aponta para alguém. O fôlego que enche os nossos pulmões está gritando: você foi feito para pertencer a alguém. Nós fomos formados à sua imagem e semelhança. E isso significa que nós fomos criados para Ele. Nós fomos criados para estar com Ele. E segui-lo de longe, seguir Jesus de longe é negar a razão para a qual nós fomos criados. E quantas vezes nós estamos negando isso? E é por isso que nós estamos buscando preencher esse vazio em outras coisas. Nós estamos procurando ser validados em outras coisas. Eu amo esse início de Gálatas, porque Paulo vai defender o apostolado dele, e ele diz: eu não me importo com o que as pessoas estão falando sobre mim. O que me importa? Será que eu estou buscando o favor das pessoas? Paulo está dizendo: eu sei para o que eu fui criado. Ou melhor, eu sei para quem eu fui criado. E esse lugar de simplicidade, ele me define. Ou seja, seguir a Jesus e adorar ao Senhor. E adorar aqui não como cantar simplesmente da boca para fora, mas adorar como um estilo de vida. Não é uma opção, não é uma alternativa. É uma questão de sobrevivência. Porque não segui-lo é negar para o que eu fui criado. Não segui-lo é negar o sentido do fôlego que enche os meus pulmões. Eu paro e penso o que o salmista estava pensando quando ele escreveu: como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma suspira. Hoje, você já suspirou por algo? Davi, o salmista não está falando: de vez em quando eu sinto vontade de orar. De vez em quando eu sinto vontade de ler a Bíblia. Quando me dá uma vontade, aí eu abro a Bíblia e leio. Eu sinto um desejo pequeno por Deus. Eu sinto uma vontadezinha. Não, Davi está dizendo: a minha alma, o meu ser, tudo que há em mim, suspira pelo Senhor. Porque eu fui criado para Ele. Não é um desejo simplesmente. É uma necessidade reconhecida. Se eu não for dele, eu serei de quem? Se eu não caminhar com ele, para onde eu irei? Se somente ele libera palavras de vida eterna que me definem. O meu destino está nas palavras que ele libera sobre mim. Em outro salmo, o salmista também vai dizer: Deus, eu te busco de todo o coração, a minha alma tem sede de ti, e todo o meu corpo anseia por ti como uma terra seca, exausta e sem água. Que amor profundo é esse que o salmista sentiu pelo Senhor? Que amor violento é esse que o salmista sentiu pelo Senhor? Que necessidade é essa que o Davi e outros salmistas sentiram pelo Senhor, a ponto de deixar que essa necessidade consumisse a vida deles? Gente, nós estamos preocupados com coisas tão superficiais, e Deus está nos chamando para sermos consumidos pelo zelo, pela presença dEle. Nós estamos perdendo nosso tempo fazendo perguntas rasas, buscando coisas rasas, buscando ser validado por aquilo que fazemos, pelos nossos sonhos. E Deus está te dizendo: muito da hora o seu sonho, mas deixa eu te contar,
Se liga para o que você foi criado. Que amor é esse que o salmista sentia pelo Senhor? Que fome e que sede é essa que fez com que ele orasse também em outro salmo? Deus, se eu pudesse te pedir apenas uma coisa eu te peço. Me deixa morar. Me deixa ser consumido pelo lugar aonde o Senhor está. Me deixa estar aonde o Senhor está. O salmista vai dizer, se eu pudesse, Deus, eu seria porteiro da tua casa, porque eu amo estar aonde o Senhor está. E a gente tem preguiça de vir para a igreja porque é sábado à noite. E é de acordar cedo porque é domingo de manhã. E de ler a Bíblia porque cansa, é muito difícil. Chegou o tempo de Deus nos convocar para o lugar da simplicidade, para nós sermos consumidos pela presença dEle. Não é sobre viver pelas experiências dos outros, pelo pastor ungidão que responde no Instagram se tatuagem é pecado ou não. Chega de perguntas superficiais, vamos viver a realidade profunda do Evangelho. Paulo está conclamando nessa carta, eu fui crucificado com Cristo. Quer saber? Eu não tenho mais tempo para perder com coisas que não são profundas, porque é um desejo por profundidade. Senhor, uma coisa te peço, me deixa morar na tua presença todos os dias. Porque é no lugar da presença que eu sou definido. É no lugar da presença que eu sou definido. Hoje o mundo está levantando ideologias, está levantando movimentos, e você pode escolher de qual jeito, de qual forma você quer se definir, mas deixa eu te dizer algo, só há um lugar que nos define, e esse lugar se chama presença de Deus. É na presença que nós somos definidos. Não é a opinião das pessoas, não é o que estão falando lá fora, não é a nova pauta, a nova agenda. É a presença. É no lugar da presença que eu sou definido. É no lugar da presença que eu tenho identidade. É no lugar da presença que Deus libera sobre mim a opinião dEle. E nós estamos nos remoendo pela opinião das pessoas. Nos falta voltar ao lugar da presença. Porque é no lugar da presença que o Senhor, Ele coloca os olhos dEle sobre mim. É no lugar da presença que o Senhor coloca as mãos dEle sobre mim. Jeremias vai dizer, eu fui na casa do oleiro, e quando eu cheguei na casa do oleiro, eu vi o oleiro moldando um vaso. Os olhos do oleiro estavam sobre o vaso. As mãos do oleiro estavam sobre o vaso. O oleiro se dedica, o oleiro se inclina. Nos falta ir à casa do oleiro. Porque é na casa do oleiro, é no lugar da presença, que os olhos do Senhor estão sobre nós. E quando os olhos do Senhor estão sobre nós, todas as coisas perdem o valor. Nós estamos nos remoendo em coisas superficiais. Nós estamos gastando a nossa vida em coisas superficiais. E Deus está dizendo, para. Só vem para o lugar da presença. Deixa eu colocar as minhas mãos sobre você. Deixa eu colocar os meus olhos sobre você. Deixa eu te moldar de acordo com aquilo que eu quero. Deixa eu definir você. Porque a partir do momento em que eu definir você, você vai ver que a pornografia não tem mais significância. Você entra lá no YouTube e vai ter 10 pastores falando os 10 passos de como vencer a pornografia e de como vencer a masturbação. E você compra o curso e você faz. Mas deixa eu te dizer, há um lugar chamado presença. E no lugar chamado presença, as mãos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E quando isso acontece, nós somos definidos por quem Deus é. E tudo que não
não é a presença, perde a importância. Nos falta voltar à presença. Porque é na presença que nós somos definidos. É na presença que o oleiro molda o vaso. É na presença que as mãos dele nos definem. É nesse lugar que nós somos moldados pelo Senhor. É nesse lugar que Jacó vai dizer em Gênesis que é um lugar temível. Jacó vai dizer que a presença de Deus é aterrorizante, é assustadora. Porque é na presença de Deus que o nosso ego é exposto. É na presença de Deus que nós nos encontramos com o Senhor, mas Deus nos revela quem nós somos. É na presença de Deus que o salmista também vai dizer que Ele sonda o nosso coração e Ele traz para fora o lixo da nossa alma. E não é legal saber que nós não somos bonzinhos. Não é legal saber que o nosso ativismo religioso não nos salva. Não é legal saber que as nossas atitudes morais, eu ajo certinho, eu sou bonzinho, isso não nos salva, não é legal. É duro saber que no lugar da presença, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer não define quem Deus é. Por isso é um lugar assustador. Porque é um lugar onde o nosso orgulho é esfarelado. É um lugar onde as nossas vaidades caem ao chão. É um lugar onde os nossos achismos, eles se calam. É no lugar da presença. É no lugar da presença que nós olhamos para o Rei da Glória e nós podemos gritar: ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei e eu tenho lábios impuros. Ai de mim. Isaías gritando. Como se ele estivesse nesse lugar e dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem piedade de mim, Senhor. Porque os meus olhos te viram, e a partir do momento que os meus olhos te viram, eu não posso mais ser o mesmo. Isso é muito profundo. Nós não podemos viver como ateus inconfessos. Ah não, eu adoro a Jesus, mas no meu coração eu nego. Tem piedade de mim, Senhor. Porque a partir do momento que eu vejo os teus olhos de fogo, eu não posso mais viver a minha vida normal, não tem normalidade depois disso. Não tem vida normal depois de olhar nos olhos de Jesus e ver que os olhos dele são de fogo. Como que eu vou viver uma vida normal? Como eu vou viver uma vida superficial depois de encontrar o Rei da Glória no lugar da presença? É por isso que Isaías grita: ai de mim. Porque eu não posso viver uma vida como se os meus olhos não tivessem te visto. A partir do momento que eu entro no lugar da presença, a minha rota é alterada, a minha mentalidade é transformada, as escamas dos meus olhos caem. Paulo, nessa carta aos Gálatas, ele começa dizendo: quem me define não é a opinião dos homens. Porque eu me lembro do dia que Jesus me encontrou. Eu estava no caminho de Damasco, e de repente uma luz brilhou, e ele me chamou pelo nome. Ele me chamou para ser dele. As escamas caíram. As escamas dos olhos caíram. Efatá, os meus ouvidos foram abertos. Efatá, os meus ouvidos foram abertos. A pergunta é: como eu vou viver fingindo que não escutei a voz de Jesus? E o convite nessa noite, meu irmão, para você é: volte para o lugar da presença. Não é: não saia do ambiente religioso. O templo, o culto, ok, maravilhoso, não deixem de congregar. Mas quantas vezes nós estamos aqui perdidos em nós mesmos? Quantas vezes nós estamos aqui e ainda há escamas nos nossos olhos? Quantas vezes nós estamos aqui e os nossos ouvidos estão tapados?
e o nosso coração não queima mais, nós perdemos a alegria da salvação. Nós estamos envolvidos, nós estamos cultuando, nós estamos participando, nós estamos servindo, mas a voz de Jesus se tornou estranha. Ai de nós, porque não é sobre um arrepio, não é sobre um sentimento temporário, não é sobre um sentimento passageiro, é sobre um lugar que nos define. É um lugar onde os olhos do Senhor estão sobre nós. E tudo muda quando nós tiramos os olhos de tudo e passamos a perceber, a compreender, a aceitar, a se apropriar de que os olhos de Jesus estão olhando para mim. E a partir de agora eu vivo diante do olhar de Deus. Eu vivo a partir do olhar de Jesus. A minha vida se altera completamente. Quando nós estamos no lugar da presença, quando nós estamos nesse lugar de simplicidade, aonde o que nos define é o Senhor, as nossas expectativas são mudadas. Nós passamos a corresponder às expectativas de Jesus. Quando nós estamos no lugar da presença, nós nos tornamos perseguidores da glória de Deus. Quando nós estamos no lugar da presença, nós passamos a experienciar a vida eterna, como Jesus orou em João capítulo 17, na oração sacerdotal, ele diz: a vida eterna é essa, que te conheçam, Deus, e conheçam o Filho que o Senhor enviou. Quando nós estamos no lugar da presença, nós nos tornamos perseguidores disso. E nós podemos declarar, como Paulo declara em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo: tudo o que não é Jesus é temporário, é passageiro. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Nós precisamos voltar ao lugar da presença. Nós precisamos voltar ao lugar da paixão violenta, da paixão intensa, da paixão profunda, que fez com que o salmista clamasse: o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela presença me consome. Davi está orando: Deus, eu não sou consumido pelos meus planos. Deus, eu não sou consumido pelos meus fracassos. Deus, eu não sou consumido pela minha sede de ser perfeito. Deus, eu não sou consumido pelo meu sucesso. Deus, eu sou consumido pelo seu caráter. Deus, eu não sou consumido pelo lugar onde eu trabalho. O lugar onde eu trabalho não me define. A faculdade onde eu estudo não me define. O meu currículo não me define. As minhas habilidades não me definem. Os meus dons não me definem. O meu ministério não me define, a presença me define, e é nesse lugar que Deus está nos chamando para estar. Esse lugar de paixão violenta, aonde o que nos define é o caráter de Deus. É como se Deus estivesse colocando o caráter dele como um molde. Eu sou consumido pelo caráter. Eu sou consumido pela santidade do Senhor. Eu sou consumido pelo som da voz do Senhor. Eu sou definido pela palavra que sai como espada afiada da boca de Jesus. E essa palavra que sai como espada afiada da boca de Jesus, deixa eu te contar um negócio, ela dói. Porque ela fere o que nós temos de mais precioso para nós, algo chamado ego. É nesse lugar que a espada que sai
que a palavra que sai como espada afiada da boca de Jesus, ela atravessa o nosso ego e ela nos dilacera e ela nos põe de joelhos. É uma definição profunda, é uma definição real, é uma definição tangível. O problema começa quando a gente deixa de escutar essa voz. O problema começa quando a definição de Jesus ela perde o valor para nós. Porque nós passamos a nos agregar em grupos, porque nós passamos a nos agregar a padrões, porque nós passamos a nos moldar de acordo com o mundo, porque nós passamos a nos moldar de acordo com o que estão falando, e de repente o valor das palavras de Jesus se perdem para nós. E Jesus falar ou não falar deixou de ser importante, porque a gente não pergunta para ele o que ele está falando. Isso é o sinal do nosso ego que precisa ser dilacerado. Nós tomamos decisões sem consultar o Senhor, e quando tudo dá ruim, a gente corre para Ele. Deus está querendo nos prevenir de tomar decisões erradas. Quando nós nos frustramos, nós corremos para Ele. Quando nós nos decepcionamos, nós corremos para Ele. Quando nós somos feridos pelas pessoas, nós corremos para Ele. E Ele não nos acusa, os olhos dele continuam mansos e humildes. Mas Deus quer nos chamar para esse lugar, para ser uma prevenção. Se nós começássemos a andar do lado de Jesus e ouvir a definição dele, as frustrações seriam menores. As decepções seriam poucas. A gente se decepciona porque nós somos rebeldes. Nós nos decepcionamos porque nós somos teimosos. Deus está nos chamando para um lugar onde não vai ter muleta para nós nos segurarmos. Porque é um lugar que, como Ezequiel vai dizer, é um lugar que não dá para passar andando, é um rio tão fundo que os pés não tocam o chão. E você só pode passar sendo conduzido por aquele que dirige você. O problema começa a surgir quando nós nos esquecemos do senso de simplicidade, de apenas caminhar com Ele, e nós passamos a inventar inúmeras coisas para nos preencher. Nós passamos a ouvir diversas vozes, nós buscamos outras definições, porque parece que os olhos de Jesus se tornam uma segunda opção para nós, e outras coisas começam a se tornar atrativas. E nós somos tentados a tirar os olhos de Jesus, porque tem algo mais legal ali. E nós saímos do lugar da presença, porque parece que existem lugares mais prazerosos para a nossa carne, e o que a gente quer sentir é o prazer. Mas o prazer do mundo é um prazer temporário. Deus está nos chamando para um lugar de prazer eterno. A alegria da salvação, a alegria de pertencer a Ele. Talvez você começou a olhar para outros lugares e outros lugares começaram a parecer mais legais do que o lugar da presença, mais divertidos. Talvez você começou a olhar para outros lugares e outros lugares começaram a despertar mais euforia e empolgação em você do que o lugar da presença. Eu tenho algo para te dizer, essa noite é uma noite onde o Senhor está bradando: volte ao lugar da presença imediatamente. Porque quando nós saímos do lugar da presença, nós perdemos a paz. Nós dormimos para esquecer os nossos problemas, porque o caos da nossa mente está gritando, e nós não conseguimos lidar com as coisas que estão acontecendo. Nós começamos a nos sobrecarregar. E Deus está nos chamando para um lugar de se deleitar nele.
Nós perdemos a capacidade, quando nós saímos do lugar da presença, nós perdemos a capacidade de sentir o amor de Deus. Meu irmão, quantas vezes nós estamos aqui e o nosso coração é como terra seca, é como terra exausta, é como terra sem água, árida, porque nós perdemos a capacidade de sentir o amor de Deus fluindo em nós como um rio, e nós estamos secos. E Jesus, aquele que no começo, quando eu te perguntei, você se lembra do dia que ele te encontrou? Esse Jesus que te encontrou, talvez ele se tornou um estranho para você. Ele se tornou um conhecido que você encontra aos sábados. E aí, quando nós saímos do lugar da presença, Jesus se torna um estranho, mas nós nos tornamos estranhos para nós mesmos. Porque nós paramos de nos reconhecer. E nós precisamos começar a buscar por rótulos. Nós nos tornamos estranhos para nós mesmos. Começamos a nos encher de rótulos. Mas eu tenho algo para te dizer. A opinião de Cristo ao seu respeito é suficiente. A opinião de Jesus a seu respeito é suficiente. E a opinião de Jesus ao seu respeito é preciosa. Quantas pessoas passaram a se apoiar em coisas? Quantas pessoas passaram a confiar a vida em outros lugares, em outras pessoas, em outros planos? Quantas pessoas passaram a depender dos próprios esforços? E você está aí sobrecarregado porque você está dependendo de si mesmo. Você está dizendo, eu vou dar conta. Não vai. Vem para o lugar da presença. Você não vai dar conta. Essa ansiedade que te corrói, esse medo que te toma, esse pecado contra o qual você luta e você já se vê fracassado, você diz, eu não vou dar conta. Deus está dizendo, é verdade, você não vai dar conta porque você não é capaz se eu não te der capacidade. Volte imediatamente para o lugar da presença. Pare de depender das suas conquistas. Pare de depender dos seus esforços. Pare de ser definido pelos seus fracassos e realizações. Pare de buscar ser validado pelo que está acontecendo, pelo que as pessoas estão falando. Pare de ser alguém que fica remoendo opiniões alheias. Volte para o lugar da presença. Efatá, volte a ouvir a voz que te chamou no dia em que ele te encontrou. A mensagem de Paulo para essa igreja e para nós basicamente é: IBP, Gálatas, vocês ainda se lembram do dia que Jesus encontrou vocês? Eu tenho algo para dizer. O olhar dele não mudou. Você ainda se lembra do dia que Jesus encontrou você? O caráter dele não mudou. Talvez você cometeu uma sucessão de erros, uma série de erros. E você acha que Deus é um Deus que está com raiva de você. Porque você não se sente perfeito. Eu tenho algo para dizer, o caráter de Deus não está condicionado às nossas ações. O caráter de Deus não mudou. Vocês ainda se lembram do dia que Jesus encontrou vocês? Vocês ainda se lembram do som da voz de Jesus? Você ainda se lembra? Ele tem uma palavra para você nessa noite. Jesus está falando para você nessa noite. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo que é leve, e o meu jugo que é suave. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. A palavra de Jesus para você nessa noite é: filho, por que você saiu do lugar onde tudo começou?
Filho, por que você deixou que as circunstâncias da vida desgastassem aquilo que eu mesmo entreguei para você? Filho, por que você deixou que outras coisas escrevessem a sua história? Filho, você está dando cabeçadas e tentando acertar, e você se vê como fracassado, porque você acha que é o seu perfeccionismo que te define. E você se tornou prisioneiro do seu perfeccionismo, da sua síndrome de perfeição. De uma síndrome de eu preciso acertar para ser enquadrado naquilo que Deus tem para mim, eu preciso ser moralmente certinho. E você fala assim, eu olho para mim, eu não consigo acertar, é só fracasso atrás de fracasso. O Senhor está dizendo, você está sobrecarregado. Isso é uma má notícia, mas tem uma boa. Eu posso te aliviar. Feche seus olhos nesse momento. Será que você nessa noite não precisa voltar para o lugar da presença? Será que nessa noite você não precisa se arrepender de ter saído do lugar onde o Senhor te colocou? Será que nessa noite você não precisa voltar para o lugar da simplicidade, porque você está no ambiente religioso, você está cantando as músicas religiosas, mas você saiu do lugar onde Jesus te posicionou? E a mensagem de Jesus nessa noite para você é: por que você saiu? Por que você abandonou tudo sem nem perguntar para mim o que eu queria para você? Por que você virou as costas e foi viver a sua vida e você nem perguntou para mim? Você deixou de fazer aquilo que você fazia simplesmente por um fracasso seu, e você não desceu na casa do oleiro para eu te definir e te moldar. E a mensagem do Senhor nessa noite é: para de ser teimoso, para de ser teimosa, para de ficar resistindo e relutando contra você mesmo. Para de ser teimoso a ponto de achar que é o seu perfeccionismo que vai te salvar. Eu quero tirar esse fardo de você. Volta para o lugar da presença. Efatá, que os teus ouvidos sejam abertos como na primeira vez, para que você possa ouvir o som da voz de Jesus definindo você. Nós vamos entoar uma canção agora, mas eu queria te fazer um convite. Talvez você chegou aqui nessa noite precisando voltar para o lugar da presença, e você sabe que você precisa voltar, porque você está sendo teimoso e teimosa. E o Senhor está te pedindo para voltar nessa noite imediatamente. O Ministério de Louvor vai nos conduzir em adoração. E se você sente que você precisa se reconciliar, mesmo sem ter saído, eu quero te convidar para vir aqui na frente, e nós vamos orar juntos com você. Vamos ficar de pé agora, nesse momento. Se você sente que você precisa voltar para o lugar da presença, se você sente que você precisa, entre aspas, fazer as pazes com Jesus, porque você está brigando consigo mesmo, Ele quer te